A gente fala sobre o conflito no Oriente Médio, mas ajuda humanitária. 200 toneladas de alimentos começam a chegar àquela região e agora estão sendo descarregadas. Assunto do nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, bem-vindo sempre, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. É uma viagem que a gente tem acompanhado ao longo da semana. Saiu de Chipre, que é um país, uma ilha no Mediterrâneo e que não está tão distante assim do final do Mediterrâneo, ali na faixa de Gaza. Mas por que demorou? Na verdade, não foi a viagem que demorou. O exército de Israel acompanhou essa viagem para garantir a proteção do navio e, principalmente, fez uma análise bastante meticulosa de cada grão de arroz que estava entrando na faixa de Gaza para evitar que aquilo fosse uma porta de entrada para armamentos disfarçados para o Hamas, como já aconteceu em outras ocasiões, principalmente antes desse conflito que a gente está acompanhando desde outubro do ano passado. Agora, vamos olhar aqui, eu transformei numa linguagem visual uma enorme estrutura planejada e está sendo construída com a ajuda dos Estados Unidos, em especial pelo exército americano. Vou fazer um parênteses rápido, porque a gente acompanhou ao longo deste mês de março as tentativas de entrega de comida para quase 2 milhões de palestinos que estão à beira aí da falência humanitária. Não tem praticamente mais nada para comer. Houve uma tentativa de entrega por caminhões, acabou num desastre, morte de dezenas por causa do tumulto. Depois, os Estados Unidos, com a ajuda da Jordânia, passaram a jogar fardos de aviões, pelo céu. Também teve um outro desastre com pessoas esperando cair os fardos, foram esmagadas pelos containers. A solução mais clara é, óbvio, chegar por mar. Tem duas questões. Esta parte do Mediterrâneo, onde está a costa da faixa de Gaza, é fortemente protegida por Israel. Primeiro, uma questão política / de segurança, tem de haver a autorização de Israel. Como os Estados Unidos estão envolvidos na construção dessa estrutura, beleza. Problema número 2 é a logística, porque é o seguinte, tem até um porto aqui na faixa de Gaza, mas ele é mais projetado para embarcações de pequeno, no máximo de médio porte. É um porto de pescadores. Dá para chegar um barco maior, uma embarcação maior, com carga mais pesada? Dá, mas tem um problema de calado, que é essa parte que fica submersa do navio. E grandes cargueiros têm enormes calados. Não dá para chegar perto da costa, ele vai ficar encalhado. Então, qual é a solução? Esse JLOST, um nome complicado para Joint Logistic Over the Shore. Traduzindo e facilitando a linguagem, uma logística conjunta pela costa, que é o seguinte: estes enormes cargueiros pesados com muitos containers ficariam longe da costa e seriam conectados a plataformas flutuantes e no meio do caminho embarcações menores que ajudariam nessa logística de entrega. Então existem milhares de pequenos módulos que boiam ali na costa do Mediterrâneo e ajudam nesse transporte, a ponto da parte mais próxima à costa, inclusive, permitir o trânsito de caminhões ou caminhonetes, um carro ali de médio porte. Isso vai facilitar muito a entrega e pode garantir a presença de containers mais pesados, de cargueiros de maior porte. Só que está sendo construído. O que está entrando agora é um navio menor com 200 toneladas de comida. Parece muito, Mas, repito, são quase 2 milhões de pessoas que não têm praticamente mais nada o que comer. Então essas 200 toneladas serão consumidas muito rapidamente agora. Vamos olhar o que foi dentro do palco Israel-Palestinos, o Hamas contra o exército de Israel, nessa sexta-feira. Por incrível que pareça, houve ali uma discussão de um cessar-fogo apresentado pelo Hamas e também a aprovação de um novo plano de invasão. Que não é a primeira vez que isso acontece, Não, não é. Então a gente entende que os dois lados do conflito ainda estão bastante dissonantes no discurso. Sim. Vamos olhar o que ofereceu o Hamas. Uma trégua de 6 semanas, isso é importante, porque a gente está no começo ainda do Ramadã, que é o mês sagrado para os islâmicos, então isso faria o resto do Ramadã e mais 15 dias. Mas aí que entra esse ponto, O Hamas oferece a troca de reféns por prisioneiros palestinos que estão em prisões de Israel. Um refém para entre 20 e 50 prisioneiros
palestinos por Israel. Claro, completamente desproporcional. Mas Benjamin Netanyahu ainda não falou não. Não foi uma sonora negativa. O que acontece? Uma delegação israelense viajou ao Catar para participar de uma mesa de negociações para tentar chegar a um denominador comum entre essa troca de reféns e prisioneiros. A gente aí tem uma luz de esperança, principalmente para a liberação dos reféns israelenses. Do outro lado, tem a aprovação de uma nova invasão. Olhando para a faixa de Gaza, este porto está mais ao norte, ao sul da faixa de Gaza, tem a cidade de Rafah, que sempre aparece aqui nos nossos mapas, que hoje é um dos pontos de maior concentração humana do mundo. É uma cidade que já não era grande e hoje ela tem mais de 1 milhão de refugiados, fora os seus 800 ou 600 mil habitantes normalmente. Então, as pessoas que fugiram do norte da faixa de Gaza estão muito concentradas no sul. Nessa cidade, Rafah, não é muito distante da fronteira sul com o Egito, da faixa de Gaza, e ali pode haver um plano de invasão do exército israelense para o Rafah para tentar o que deve ser o último ponto de estrangulamento dos militantes que ainda sobraram do Hamas. Era um plano antigo de Israel e ele foi aprovado agora por Benjamin Netanyahu. Cenas dos próximos capítulos, Thiago Berrache, sem dúvida, que não me parece que vão ser aí de um final feliz. Tensos os próximos capítulos aqui na relação Israel-Hamas e os palestinos no meio reforçam a informação. Durante o mês sagrado para os islâmicos. É um período muito importante para a fé, para a religião, em que eles jejuam e já estão muito fracos porque falta comida. E por falar em capítulo, rapidinho, o Jovem Pan Internacional do fim de semana. Aí a gente muda um pouco da página da história, um programa dedicado, vai ao ar no sábado, em 2 horários, 3h30, com representação às 21 horas, depois do Jornal Jovem Pan, na noite desse sábado, sobre Moscou, sobre a Rússia, sobre Vladimir Putin. Eleições acontecem agora na Rússia, começou na sexta, vai terminar só no domingo, e a gente fez um programa destrinchando quem é Vladimir Putin, como é que está a situação na Rússia, o que deve ser este bem provável 5º mandato de Vladimir Putin. Estaremos te acompanhando. Bom fim de semana. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau.